Irmãos, com a Bíblia aberta, deixa a sua Bíblia aberta. Eu queria pensar com os irmãos a respeito desse assunto, como eu disse, o homem e o pecado, porque o mundo está como está. Quando Deus criou os seres humanos, a sua intenção era que eles vivessem sob seu governo perfeito e justo, em alegria perfeita, adorando e obedecendo, e por meio disso, o homem pudesse viver em comunhão perfeita e permanente com Deus. E como vimos na semana retrasada, na primeira mensagem, aqueles que aqui estavam, Deus, ele criou o homem e a mulher à sua própria imagem, e isso significa que eles deveriam ser como Deus e declarar a glória de Deus neste mundo. Como vice-regentes de Deus, governando seu mundo sob a autoridade de Deus, o homem e a mulher exerceriam, de acordo com as Escrituras, domínio, mas eles deveriam lembrar que eram sujeitos a Deus e estavam sob o governo de Deus. Como Deus Criador, ele tinha o direito de lhes dar ordens. E para lembrá-los desse fato, Deus plantou, diz as Escrituras, uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, no centro do jardim do Éden. E quando Adão e Eva olhassem para aquela árvore e vissem seus frutos, eles deveriam lembrar que a autoridade deles era limitada pela autoridade divina, e que eles dependiam de Deus quanto à sua própria vida. Eram apenas mordomos de Deus, eram apenas servos, súditos de um rei perfeito, de um Senhor, que é o Senhor de todo o universo. Contudo, meus irmãos, algo deu errado. Algo deu errado. Dentro da história, dentro do drama da humanidade, há um conflito central. Algo que aconteceu, que fez com que o projeto de Deus saísse daquilo que ele planejou. Na verdade, foi um acidente de percurso, algo que deu errado, que precisava ser corrigido. Eugene Peterson diz que uma catástrofe ocorreu. Não estamos mais em continuidade com o nosso bom começo. Também estamos, obviamente, separados de nosso bom final. Ou seja, o que o Eugene Peterson está dizendo é que Deus criou todas as coisas e deu um bom começo. Ele tinha um bom propósito, para que os homens tivessem um bom final. Mas ele chega à conclusão de que algo aconteceu, uma catástrofe aconteceu, e nós não estamos mais em continuidade com o nosso bom começo, e automaticamente fomos separados, desastrosamente, do nosso bom final. Fomos separados, por causa desse desastre, do nosso bom final. Estamos, em outras palavras, no meio de uma grande confusão. Estamos no meio de um grande dilema, de uma grande situação que foge ao nosso controle. E observando a nossa história, analisando nossas próprias experiências, fazendo a leitura da nossa situação, da situação que está em nosso redor, percebemos, por um lado, coisas boas acontecendo. E a gente não pode negar isto.
Como, por exemplo, a gente olha para o lado ver belezas naturais. A gente olha para o lado ver obras humanas, como, por exemplo, o avanço da tecnologia. E essas coisas chegam a nos tornar pessoas melhores em algumas situações, em algumas circunstâncias. Melhora um pouquinho a nossa vida, melhora um pouquinho a nossa maneira de viver. São bênçãos, por que não dizer, divinas, que podemos desfrutar no caminho da vida. Porém, ao mesmo tempo, por outro lado, percebemos que muitas coisas não são tão boas como deveriam ser. Doenças, pestes, alterações climáticas, convulsões cósmicas, como terremotos, erupção vulcânica, tsunamis, furacões. Vivemos e verificamos também desajustes na sociedade, como, por exemplo, vícios, criminalidade, violência, injustiças de todo tipo. Algumas pessoas até perguntas vêm à nossa mente, como, por exemplo, por que as coisas são do jeito que são? Por que há tanto desequilíbrio? Por que há tantas coisas acontecendo em nosso redor que mostram para a gente que algo está errado? O que está por trás de tudo isso? O que está por trás da nossa própria história? O que está por trás de toda essa situação? E à luz, irmãos, da história bíblica, que é a história que está por trás da nossa própria história. A história bíblica está por trás de tudo aquilo que a gente experiencia. À luz da história bíblica, que é essa história que a gente está dizendo, que a gente está aprendendo, que a gente está falando aqui para os irmãos, nós podemos afirmar, à luz da Bíblia, que tal desequilíbrio foi provocado e tem a sua origem com aquilo que é conhecido como pecado original. Pecado original. Quando Adão e Eva, eles comeram aquele fruto proibido, eles não estavam apenas violando alguma ordem arbitrária de Deus, eles estavam fazendo algo muito mais triste, algo muito mais sério. Resultados terríveis e catastróficos vieram exatamente por causa dessa decisão, por causa dessa atitude que eles tomaram. Um teólogo acertadamente pôs um título num livro que ele escreveu sobre o pecado, dizendo o seguinte: não era para ser assim. Não era para as coisas serem assim. A queda humana trouxe consequências nefastas, porque o primeiro homem e a primeira mulher, nossos ancestrais, estavam rejeitando naquele momento a autoridade de Deus, a autoridade divina sobre eles, e declarando uma independência de Deus. Eles queriam, na verdade, sua independência. Eles queriam ser como Deus. E é aqui que eu quero entrar com a passagem bíblica, a fim de que a gente possa entender a teologia bíblica, a história bíblica, porque eu acredito que essa mensagem, essa palavra, essa história, ela é muito importante, ela é fundamental e ela é central para nós entendermos toda a história da salvação, a história da redenção. Então, leia comigo, por favor, que aqui eu quero adentrar já na passagem, no texto, e a gente descobrir, parte por parte aqui, não delongando muito nas explicações, propriamente para a gente chegar à aplicação, à conclusão, mas a gente precisa entender biblicamente o que está acontecendo aqui. Gênesis 3 vai dizer assim para a gente. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 7, no primeiro momento. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito.
E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido, que também comeu. Então, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Se a gente for ver com calma essa passagem, a gente vai perceber aqui o cenário da tentação, que é o primeiro ponto dessa história. O cenário da tentação. Observem, meus irmãos, que há aqui, da parte da serpente, e eu vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a um pouco, há aqui da parte da serpente uma distorção da palavra de Deus. A serpente, que é Satanás, ela muda o que Deus disse, ela inverte, ela distorce a palavra de Deus. A tentação vem sempre sobre a vida do ser humano quando alguém ou alguma coisa tenta distorcer a palavra de Deus. E pode ter certeza que é estratégia do próprio inimigo, estratégia do próprio Satanás, distorcer, mudar o que Deus disse. E então trazer confusão para o nosso coração, trazer confusão para a nossa mente. Observe aqui, foi assim que Deus disse? Ele traz dúvida, ele traz distorção, ele traz distração. Satanás é o agente da tentação, ele é o agente da nossa queda, por assim dizer, na sua origem, na sua base, no seu engodo. Por quê? Porque ele é aquele que distorce a palavra de Deus. A serpente muda o que Deus disse. Agora, se você observar o versículo 2, você vai ver que a tentação ela vem por uma atenção que é dada pelo ser humano àquilo que é mal, àquilo que não deve, àquilo que é proibido. Eva aceita dialogar com a serpente e ela foca naquilo que a serpente lhe dirige, lhe sugere, aquilo que é ruim, aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que é contrário ao mandamento de Deus. A atenção dada ao mal faz com que Eva tenha um diálogo com a serpente. Há aqui talvez uma pergunta que é feita, o que aconteceu primeiro, né? A tentação da serpente, ou seja, a serpente fez com que Eva olhasse para a árvore, ou a própria Eva já estava olhando para a árvore antes que a serpente lhe tentasse? É uma pergunta interessante, né? Porque o fato é de que Deus disse assim: olha, você pode comer de tudo que tem no jardim, mas desta árvore que está no centro do jardim, para que você lembre que eu sou o rei, para que você lembre que eu é quem mando, para que você lembre que eu sou o Criador, para que você lembre que eu sou o Senhor e você é um súdito, vocês são súditos, vocês são criaturas, vocês são dependentes.
para que vocês lembrem que vocês estão exercendo domínio sobre todas as coisas, debaixo da minha autoridade, debaixo do meu domínio, e vocês não têm todo o poder, vocês não podem fazer todas as coisas, para que vocês se lembrem disso, não podem comer dessa árvore que está no meio do jardim. Só que tente visualizar aqui Eva olhando para a árvore olhando para Eva, e de repente, do meio da árvore surge a serpente. Mais ou menos assim. E, gente, vamos ser bem claros numa situação aqui. Apesar de o livro de Gênesis ser uma literatura que tem características poéticas, que mostram algumas coisas fantasiosas, metafóricas, ilustrativas, ou mesmo mostre coisas que aparentemente parece mais uma fábula do que uma verdade, um mito do que algo que realmente é real. Eu queria que você entendesse o seguinte: Gênesis de fato aconteceu. A história que eu estou contando para vocês aqui não é uma história de carochinha, é uma história verdadeira, é um relato real. Não é algo que um homem inventou para mostrar uma verdade, ensinar alguma coisa, uma doutrina. Não, senhores. Apesar de você ter aqui uma serpente falando, essa serpente de fato falou. E a gente tem pela Bíblia Sagrada a informação de que havia um agente por trás daquela serpente falando, usando, personificado naquela serpente. O nome dele é Satanás, o inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. Por quê? Porque ele também intentou no seu coração ser igual a Deus e fez com que os seres humanos quisessem a mesma coisa. A intenção de Satanás era fazer com que os seres humanos caíssem. E então ele vem com a tentação. Primeiro, distorcendo a palavra, mudando o que Deus disse. Segundo, fazendo com que Eva foque o seu olhar para aquilo que é mal. Aceite dialogar com ela. A serpente, diz o texto, era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. A serpente em si mesmo não tinha problema nenhum, embora fosse um animal astuto. Mas o fato é que Satanás personificou naquela serpente e começou a falar com Eva, dialogar com Eva. Isso aconteceu. Isso não é uma história de carochinha, não é uma coisa inventada, é uma história real, verídica. Isso aconteceu. Está registrado na Bíblia, embora tenha tons poéticos, não significa que não seja verdadeiro. Então, irmãos, vejam que o versículo 3 amplia essa alteração da palavra de Deus. Eva repete a palavra de Deus com uma alteração. Com uma alteração. Porque, olha só, o versículo 3 diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Quem disse isso, na verdade, não foi Deus, quem disse isso foi Eva. Deus falou para não comer, mas ela exagerou aqui na linguagem, na explicação para a serpente, que lhe perguntou: o que Deus disse? O que Deus falou de fato? E ela então amplia, ela aumenta o que Deus falou, ela altera a palavra de Deus. E aí no versículo 4 você vai encontrar uma negação explícita da palavra de Deus. A serpente afirma que Deus mentiu. Olha o versículo 4. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Com certeza não morrereis. Deus disse para o ser humano, Deus disse para o homem e para a mulher: não comam da árvore que certamente vocês vão morrer. O que Satanás diz? Certamente vocês não vão morrer. Veja, irmãos, a negação explícita de Satanás quanto à palavra de Deus. A serpente afirma, inclusive, que Deus é um mentiroso. Veja o processo de tentação, irmãos. Primeiro, a distorção da palavra de Deus, a serpente muda o que Deus falou, o que Deus disse. Depois, há uma atenção da parte de Eva ao mal. Ela aceita dialogar com a serpente. Depois vem a alteração da palavra de Deus pela própria Eva, que altera, inclui algo que Deus não disse. E então Satanás, a serpente,
pega a negação explícita da palavra de Deus e diz o seguinte: Deus mentiu. Na verdade, isso não vai acontecer. Ele disse: você vai morrer? Não, você não vai morrer coisa nenhuma. Fica tranquilo. Isso não vai acontecer. Deus é um tremendo de um mentiroso. Essa é a palavra de Satanás para Eva. O versículo 5 mostra então um questionamento da bondade de Deus. A serpente sugere que Deus exige obediência porque deseja o nosso mal e porque Ele é egoísta, porque Ele é egocêntrico. Veja o versículo 5. Na verdade, Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, os vossos olhos abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo bem o mal. Ele sabe que quando vocês comerem, vocês serão como Ele. Na verdade, Ele é egocêntrico, Ele é egoísta, Ele não quer que vocês sejam como Ele. Por isso que Ele não quer que vocês comam. Ele está dizendo o seguinte aqui, Ele sugere que Deus exige obediência porque Ele quer nos manter sempre por baixo. Ele quer sempre nos subjugar, Ele quer sempre nos escravizar, Ele quer sempre que a gente seja menor. Ele sabe, na verdade, que se vocês comerem, vocês não vão morrer. Na verdade, os olhos de vocês vão abrir, vocês serão como deuses. Veja, irmãos, que a serpente, ela faz com que o encantamento dos sentidos tome o lugar da palavra divina. Ela, de uma maneira mirabolante, de uma forma completamente extraordinária, ela tenta fazer com que a Eva concentre-se na atração do fruto, naquilo que o fruto pode lhe proporcionar de forma enganosa, e fazer com que Eva se esqueça de Deus, se esqueça do mandamento de Deus, se esqueça da palavra de Deus. O pecado, irmãos, ele é exatamente isto. Ele é um desejo de viver em independência em relação a Deus, é um desejo de viver em autonomia em relação a Deus. É o desejo de querer ser Deus, de tomar posse da coroa que pertence a Deus, de se rebelar contra Deus, e foi o que eles fizeram. Eles tomaram uma decisão consciente de rejeitar a Deus como rei. Eles tomaram uma decisão consciente, eles sabiam o que estavam fazendo, e mesmo sabendo de todas as consequências da desobediência, eles fizeram deliberadamente aquilo que Deus havia falado para não fazer. Cair na tentação é acompanhado de uma atitude proselitista para o mal. Veja que Eva convida Adão a compartilhar do mesmo mal que ela cometeu, irmãos. As pessoas que estão no erro, no pecado, querem que outras pessoas também façam a mesma coisa. É algo terrível. E é o que acontece a partir do versículo 6, se você observar. Então, vendo a mulher que a árvore era boa, veja a questão da atração, para dela comer agradável aos olhos e desejável, para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Cair na tentação leva a um sentimento de autossuficiência. Depois de pecar, o primeiro casal não se volta para Deus, mas procura resolver o problema sozinho. Veja o versículo 7. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Aqui está o grande problema, e a gente vai ver já já por quê. E aí, por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Desejo de autossuficiência, autonomia, de independência em relação a Deus. Deus, irmãos, havia dito a Adão e Eva, em termos inequívocos, que se comessem do fruto, certamente morreriam.
Isso significa, antes de tudo, que eles seriam expulsos da presença de Deus e se tornariam inimigos de Deus, mas eles não se importaram. Eles trocaram o favor de Deus pelos prazeres, pelas glórias pessoais. E aqui a gente pode perceber o conflito cósmico, a rebelião em relação ao reino, a perda do paraíso. Isso tudo acontece nesse capítulo 3. O erro dos nossos pais lançou o mundo sob trevas e sob o caos do pecado. Precisamos levar a sério os relatos que estão aqui em Gênesis capítulo 3, pois ele nos conta fidedignamente sobre a origem do mal no mundo criado por Deus. O mal não tem origem em Deus, o mal tem origem no próprio homem, aqui neste mundo, e no próprio Satanás lá no céu. O mal não foi criado por Deus. O mal é uma possibilidade dada a seres livres que são capazes de tomar decisões sozinhos. E infelizmente tomaram uma decisão que Deus não queria que eles tomassem. É um acidente de percurso. Isso é o mal. O mal tem origem no próprio coração dos seres criados livres, tanto Satanás como o ser humano. O primeiro casal, observe os irmãos, eles viviam no paraíso. O casal vivia no paraíso, no Éden, nome do jardim dos prazeres, da satisfação, lugar fértil, rico em minerais e sobretudo, aquele lugar, o paraíso, irmãos, sobretudo era o lugar onde o próprio Deus habitava e comungava com o ser humano. A paz de Deus reinava naquele lugar, aquilo que no hebraico é denominado de shalom, a paz de Deus, palavra que representa a totalidade daquilo que Deus desejava, a sua criação original a partir da sua relação com ela. Ou seja, quando Deus tem perfeita relação com a sua criação e com a sua criatura, a sua relação com a criatura e com a criação faz com que eles desfrutem de paz verdadeira, genuína, harmonia plena, perfeita, tudo em sua perfeição, alegria verdadeira, satisfação verdadeira. A própria vida de Adão e Eva era caracterizada por essa shalom, por essa paz, isto é, eles caminhavam com Deus. Imagine os irmãos, aqui nós cantamos uma canção hoje falando sobre isso, sobre o jardim, caminhar com Deus no jardim. Eles tinham um ao outro, eles tinham tudo em plena harmonia. O jardim fornecia tudo o que eles precisavam, tudo, absolutamente tudo. Havia harmonia, completude e satisfação, até que o ser humano acreditou na mentira em vez da verdade. Até que o ser humano acreditou na sugestão de Satanás, da serpente, ao invés de acreditar na palavra de Deus. A descrença na palavra de Deus fez e ainda continua fazendo o homem perder o paraíso. A descrença na palavra de Deus faz com que o homem caia em pecado. A descrença na palavra de Deus é exatamente o problema que nos leva à queda. O orgulho, a jactância, o desejo por aquilo que é proibido, arruinou a raça, e o pecado fez o homem perder o paraíso de Deus. Paraíso de Deus. Todos bem sabemos, por experiência própria, que o mundo em que nós vivemos está profundamente ferido. Está profundamente no caos, e a razão de tudo isso não é outra coisa. É a queda, é o pecado. O pecado é muito mais do que errar o alvo. A gente dá essa definição de pecado, é a mais rasa, é a mais simples. Pecado é errar o alvo. Mas quando a gente lê Gênesis, sabe o que a gente aprende? Que pecado não é só errar o alvo. Pecado é, na verdade, algo muito mais forte e algo muito mais profundo. Pecado é você virar a seta, o arco e a flecha contra Deus. Não é só você lançar aleatoriamente e errar o alvo, ou tentar acertar e errar aqui um pouquinho, desviar um pouquinho do foco, não. É você virar-se contra Deus e atirar contra Ele. Isso é pecado.
Pecado é muito mais do que você atirar na direção oposta, é ir contra aquilo que Deus estabeleceu como verdade, como princípio, como vida, como satisfação, como paz. Adão e Eva demonstraram a partir da tentação ter alvos e desejos completamente opostos ao que Deus desejava para eles. Eles violaram deliberadamente a ordem de Deus, eles romperam com o seu relacionamento com Deus, o Criador, e rejeitaram o legítimo Senhor da vida deles. Ao desobedecerem à lei de Deus, eles tornaram-se autônomos. Você sabe o que significa a palavra autônomo? A palavra autonomia significa escolher a si mesmo como lei. É rejeitar a lei de Deus e escolher a si mesmo como fonte que determina aquilo que é certo e aquilo que é errado, em vez de confiar na palavra de Deus que nos orienta para a vida. Isso é autonomia. É fazer daquilo que você pensa, daquilo que você acha ser certo, o seu padrão. É você mesmo, que não tem capacidade alguma de fazer isso, decidir o que é certo e o que é errado. O ser humano é totalmente dependente, irmãos. E todas as vezes que ele faz isso, ele não sabe, ainda que inconscientemente, ele faz à luz da influência de Satanás. Ele faz à luz da influência da serpente, usando da sua liberdade como um ser pessoal, que faz escolhas de serem lei para si mesmos. E sabe quem está por trás disso? O próprio Satanás. O próprio inimigo das nossas almas, que não quer que nós obedeçamos à vontade de Deus, façamos a vontade de Deus. Pode ter certeza, irmãos, que todas as vezes que alguém contraria a lei moral de Deus, todas as vezes que alguém desobedece à palavra de Deus e faz de si mesmo, daquilo que pensa, das suas afeições e vontades, lei para eles, eles estão sendo influenciados por Satanás. Quando a mulher e o homem pegam a fruta e comem, eles estão dizendo para Deus o seguinte: eu não quero você sendo meu Senhor. Eu não quero saber da sua lei. Eu não quero saber da sua palavra. Eu vou ser e fazer aquilo que me der na telha, porque eu sou a minha própria lei. Irmãos, eu não sei se os irmãos, como eu, quando leem, ouvem isso, percebem a situação que a gente vive hoje. As pessoas fazem o que querem da vida. As pessoas não obedecem mais a Deus. As pessoas não obedecem à palavra de Deus. As pessoas, mesmo dizendo crente, elas fazem o que querem da vida. Observe, os irmãos, isso é um reflexo real do pecado que está impregnado em nós. Isso é um reflexo do pecado original. Nós estamos totalmente envolvidos, imersos nesse pecado, irmãos. Nós somos pecadores totalmente depravados. Nós somos desse jeito. E existem algumas consequências diretas. E algumas consequências que são resultado dessas consequências diretas, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. Eu não tenho muito tempo para falar, eu tenho pouco tempo. Nós estamos pegando apenas um sermão, não é um seminário sobre pecado, não é um seminário a respeito da doutrina bíblica do pecado, que a gente chama de hamartiologia. É apenas uma mensagem, a fim de que você consiga posicionar-se dentro dessa história. Nosso objetivo aqui é que você entenda como é que Deus criou você, para que Deus criou você, aquilo que Deus planejou para a sua vida, e o que aconteceu com cada um de nós, o que aconteceu contigo, comigo, na história, o que está por trás da nossa história de tragédia, o que está por trás da nossa história de sofrimento, o que está por trás de tudo aquilo que a gente vê acontecendo no mundo, que a gente diz assim, alguma coisa aconteceu de errado, o que aconteceu? É isso que a gente está entendendo aqui. É isso que a gente está fazendo aqui agora, fazendo a leitura do texto sagrado, fazendo a leitura da palavra de Deus e descobrindo pela palavra de Deus. Eu sei que você já sabia, mas a gente debruçando mais uma vez sobre esse assunto e nos lembrando de como tudo isso aconteceu lá no início de tudo.
No primeiro momento, eu queria que vocês pensassem comigo aqui. No primeiro momento, quando a gente lê a passagem bíblica, se você for ler o versículo 8 em diante, você vai ver que até o final do capítulo 3, nós lemos até o 7, se você for ler do 8 em diante, você vai observar que no primeiro momento Adão e Eva não morreram imediatamente. E parece que a serpente tinha razão. Já viram? Vamos lá ler o texto bíblico? Ao ouvirem a voz do Senhor, isso depois de eles comerem, tá? Depois de comerem, tentarem colocar vestimentas de folhas em si mesmos. Versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesse? Respondeu então o homem: a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo, andarás sobre o teu ventre, comerás o pó todos os dias da tua vida, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: porque deste os ouvidos da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. E assim por diante. A gente conhece a história, a gente conhece o relato, mas eu queria que você pensasse o seguinte comigo: o que aconteceu após a queda? Deus disse o quê? Vocês vão comer e certamente vocês vão morrer. Agora a pergunta que a gente faz é: eles morreram imediatamente? Não. Não morreram. Imediatamente? Não. E aparentemente a serpente estava certa. Mas se a gente for ver direitinho o que acontece no relato que segue, não só aqui, mas em todo o livro de Gênesis, principalmente até o capítulo 11, a gente vai ver o que de fato acontece. Irmãos, a morte física não acontece. Seus corpos continuaram a viver. Seus pulmões continuaram a respirar. Não é isso? Seus corações continuaram a bater. E os membros do corpo deles continuaram a se movimentar. Estaria a serpente certa? Estaria Deus mentindo quando disse que eles certamente morreriam? Essa história deve ser contada, irmãos, revisitada, para nos fazer entender corretamente qual é o significado desta morte. A gente precisa entender o que de fato aconteceu como consequência direta do pecado. O que aconteceu? Qual é o significado dessa morte aqui? Certamente que o fruto que Adão e Eva comeram não era a maçã envenenada, ou é um tipo de maçã envenenada dos contos de fadas. Não é, irmãos. A gente sabe que não é. Como se a própria fruta tivesse alguma coisa na sua substância que fizesse que o homem e a mulher, ao comer da fruta, morressem automaticamente. Não é isso que o texto está dizendo. Não é o conto de fadas a história bíblica. Não é um conto de fadas. A gente precisa interpretar, a gente precisa aprofundar o sentido e o significado aqui. Então, o que de fato significa morrer? Algo neles e entre eles, de fato e de verdade, morre. Mas o que acontece? O que morre
de verdade. Nós poderíamos dizer de várias maneiras isso. Eu quero falar somente assim, que morre a percepção de si mesmos, morre a inocência deles, morre o relacionamento saudável e sadio que um tinha com o outro, morre completamente a relação que eles tinham de domínio real sobre a criação. Pode observar que ele agora começa a trabalhar com o suor do seu rosto, ele não domina mais, nada ele domina mais. Ele tem que cultivar, ele tem que plantar, ele tem que suar, ele tem que transpirar para poder comer. Ele não tem mais domínio, morre essa questão. E sobretudo, acima de tudo, morre o que, gente? Morre a relação que eles tinham com Deus. Morre a inocência, morre a relação horizontal, morre a relação vertical. Há, na verdade, 4 principais dimensões da queda, 4 rupturas que a queda traz. Preste bastante atenção. Em primeiro lugar, você vê nessa passagem bíblica a ruptura com Deus. A ruptura com Deus está acima de tudo, que é a ruptura teológica. Há uma quebra do relacionamento do homem com Deus, e isso está no versículo 8, sabe por quê? Porque eles se relacionavam com Deus no jardim todos os dias, e quando eles pecam, a primeira coisa que acontece é eles se esconderem de Deus, eles fugirem de Deus, eles não querem mais ter relação com Deus, eles não querem mais se encontrar com Deus. É assim que acontece quando o homem peca, pode observar. Quando as pessoas estão em pecado, ainda que elas pensem que estão fazendo a vontade de Deus, estando em pecado, não cumprindo aquilo que o próprio Deus estabeleceu como princípio regulador da sua vida espiritual, quando elas fazem isso, pode observar que elas se afastam de Deus. Se afastam de Deus. Porque o pecado traz uma ruptura com Deus. Segunda ruptura, a ruptura com o próximo. A ruptura sociológica, o versículo 12 vai mostrar isso para a gente, a mulher que me deste. Aquela síndrome chamada síndrome de Adão, né? Começa a haver contenda entre as pessoas. E aqui começa tudo. Adão, por que você fez isso? Não foi eu que fiz, Senhor, foi ela que fez. Foi ela. Ela é a responsável. Começa um conflito, começa a contenda, a ruptura com o próximo, a ruptura sociológica. Primeiro, a ruptura teológica, a ruptura com Deus. Segundo, a ruptura sociológica, a ruptura com o próximo. Terceiro lugar, a ruptura psicológica, a ruptura consigo mesmo. O versículo 10 vai dizer que eles ficaram com medo, porque estavam nus. Eles começaram a entrar em confusão, em conflito consigo mesmos. Passaram a enxergar aquilo que antes não enxergavam. E entraram em parafusos. Ruptura com Deus, ruptura com o próximo, ruptura consigo mesmo e ruptura com a criação, como a gente viu aqui. A ruptura que tem a ver com a ecologia. A ruptura ecológica. Há 4 tipos de ruptura: ruptura teológica, sociológica, psicológica e ecológica. Ruptura com Deus, ruptura com o outro, ruptura consigo mesmo, ruptura com as coisas criadas. E nós precisamos atentar para tudo isso. E estamos chegando ao final. Antes de passar para a parte final, eu queria dizer para os irmãos que 2 consequências drásticas e trágicas acontecem com a questão da queda na nossa vida, na vida do ser humano, e isso nos atinge, isso tem a ver conosco. Em primeiro lugar, todos aqueles que pecam, caem, são levados à escravidão. Em segundo lugar, todos aqueles que pecam, caem, são levados à condenação. Escravidão e condenação. É uma realidade que todo ser humano está. Se você for ler Romanos capítulo 6, versículo 17, versículo 18, Romanos capítulo 6, versículo 23, você vai descobrir Paulo fazendo uma explicação, dando uma explicação a respeito do pecado na humanidade. E ele faz isso desde o início do seu texto aos Romanos. Ele chega aqui a dizer que todos os seres humanos estão na mesma condição.
na condição de escravos do pecado e na condição de condenados diante de Deus. Todos estão debaixo da ira santa de Deus por causa do pecado. E fazendo uma relação com aquilo que a gente falou na mensagem anterior, na mensagem primeira, irmãos, nós fomos criados para a glória de Deus, nós fomos criados para viver a alegria na presença de Deus, nós fomos criados para viver debaixo da santidade de Deus, dessa relação com Deus Santo, uma vida santa que agrada esse Deus Santo. Porém, o pecado nos afasta de Deus, o pecado traz ruptura em relação à nossa vida com a vida de Deus. Nós somos completamente agora inimigos de Deus, porque aqueles que se fazem amigos do mundo, amigos de si mesmos, são inimigos de Deus. E você observa que nós nos tornamos escravos, totalmente escravos do pecado. E quem é escravo do pecado, ele também é condenado. Ele está condenado. Ela está condenada. Eu queria concluir esta mensagem levando você a pensar, e eu também a pensar, sobre aquilo que Deus iniciou e como que Ele pensou a respeito de nós, enquanto suas criaturas. E depois então fazer uma rápida abordagem sobre as 3 possibilidades e uma quarta de vivermos diante de Deus, diante dessa verdade do pecado. Primeiro, irmãos, a gente precisa lembrar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E como nós precisamos nos lembrar dessas verdades. A primeira coisa é que eu e você somos criaturas. E o que isso traz de implicação? Nós não fomos criados deuses. Nós não podemos ser equiparados a Deus. Nós não podemos ser divinizados. E é uma grande tolice a criatura querer ser Deus. E pode observar na história que o pecado, que a ruína, que a maldade está totalmente atrelada com um desejo desenfreado, megalomaníaco do homem querer ser Deus. O homem não é Deus, ele é criatura. Então não queira ser senhor da sua própria vida, não queira ser o rei da sua própria vida, não queira ser autossalvador, não queira ser Deus, não queira. Seja submisso ao Senhor e sobretudo enxergue o seu próprio papel nessa relação com Deus. Você é criatura. E o Senhor é Criador. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus, o Senhor e o Rei. E todos os seres humanos, criaturas, totalmente independentes. Só Deus é transcendente, só Deus é autossuficiente, só Deus é independente, só Deus. Todo o restante é criatura. Segunda coisa, você foi criado para refletir a glória de Deus, para refletir a Deus. Você foi criado bom e perfeito. O ser humano foi criado bom e perfeito no início, para refletir a glória de Deus, mas alguma coisa deu errado, mas ainda permanece o mandato divino para nós, ainda permanece a vontade de Deus para nós. E qual é a vontade de Deus para nós? Que nós vivamos esta vida glorificando a Ele, que nós vivamos essa vida reconhecendo quem Ele é, que nós vivamos aqui para refletir a glória de Deus. Homens e mulheres que se submetem à vontade de Deus, que aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, são salvos, purificados, lavados, remidos no sangue de Jesus, são transformados. Eles têm que viver a vida aqui para a glória de Deus e não para a sua própria glória. A dignidade do ser humano está exatamente nisso, em ele carregar em si a imagem de Deus. O ser humano não é um animal como qualquer outro animal. Matar uma pessoa é crime. Por que matar uma pessoa é crime? Embora hoje a gente está vendo as coisas sendo invertidas. Parece que matar um inseto, uma mosca é crime. Matar qualquer outra coisa é crime. Mas matar o ser humano não é tão crime assim. Afinal de contas, o ser humano está se animalizando, né? Cada vez mais. Mas parece que
A gente se esqueceu disso. O ser humano, ele possui a dignidade de Deus, ele possui a imagem e semelhança de Deus. Apesar da queda, o ser humano não perdeu a imagem e semelhança de Deus. Ela foi desfigurada, mas ele não perdeu, porque a imagem e semelhança de Deus está totalmente associada com o fato de nós sermos pessoas, somos seres pessoais. Nós ainda carregamos, todos os seres humanos ainda carregam resquícios da imagem de Deus. Ela não foi perdida, ela foi desfigurada, ela foi manchada. Mas nós somos imagem e semelhança de Deus e temos dignidade por isso. Não somos um animal irracional, nós somos seres inteligentes, com capacidade de decisão, com vontade, com capacidade criativa. Nós somos seres que carregamos a imagem de Deus e precisamos glorificá-lo por isso. Outra coisa importante, que a gente precisa também entender nessa relação Criador, criação, criatura, é o fato de que nós fomos criados como seres comunitários, para viver em família, viver a vida em comunidade. Talvez você tenha pensado, poxa, eu escapei do pastor nessa noite, ele não falou sobre essa questão de viver em família, viver em comunidade. Poxa, às vezes é tão chato, ele repete tanto essas coisas. Mas o texto não nos deixa fugir disso. Nós fomos criados para viver em família, nós somos seres gregários, comunitários, interdependentes. Deus criou o homem e a mulher, dando um valor à família, à vida comunitária. Por que então eu quero viver uma vida totalmente isolada, independente, autônoma, longe das pessoas? Por que eu tenho pavor das pessoas? Por que eu tenho crise em me relacionar com as pessoas? Por que isso? Por que eu tenho tentado viver uma vida individualista? Quando Deus, na verdade, nos criou para viver em comunidade, viver em família, viver como seres gregários. Deus é um ser assim, Deus é uma comunidade, Ele vive em comunidade, e Ele para a gente é o nosso padrão, é o nosso exemplo. Eles convivem, existem como Pai, Filho e Espírito Santo, e nós precisamos viver em família, em comunidade, para refletir a Deus. A imagem de Deus em nós também tem a ver com isso. E em último lugar, nós somos seres, além de sermos criados com carne, com osso, com matéria, nós somos também seres espirituais, criados para nos relacionar com Deus desde o início. Nós não podemos desprezar essa área da nossa vida. Pecar é desejar ser Deus. Pecar é deixar de refletir a glória de Deus, a imagem de Deus, de cumprir o projeto de Deus. Pecar é ser um animal, às vezes, ser um ser humano animalizado, quando na verdade Deus nos criou para sermos a sua própria imagem e semelhança, termos dignidade, no sentido de ter a imagem e semelhança de Deus. Isso é pecar, quando a gente animaliza a nossa própria humanidade, imagem. Pecar é você querer viver para si mesmo, individualmente, sem considerar a comunidade, a família, aquilo que Deus estabeleceu. E pecar é você querer viver na carne, fazer a sua própria vontade, a vontade da carne, e não cumprir aquilo que espiritualmente Deus estabeleceu para você. E eu concluo dizendo que existem 3 possibilidades equivocadas e uma possibilidade correta em relação à questão da doutrina do pecado, que é esse assunto que a gente trabalhou hoje. Primeiro, você pode viver a possibilidade de dizer assim: se o mal existe, Deus não pode existir. Então, eu acredito na realidade do mal, então eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse, Ele não permitiria o mal. Então, qual é a primeira possibilidade? É viver como se Deus, de fato, não existisse. É viver um ateísmo. Dizendo assim, olha, o mal existe, ele é real, então Deus não pode existir. Porque eu não consigo conciliar um Deus bom, perfeito, santo, que exista com aquilo que eu observo no dia a dia. Essa é a primeira possibilidade, o ser humano tem tentado viver assim.
Isso é impossível. Segundo, eu dizer que tudo que chamamos de mal, na verdade, não é mal, isso é tudo coisa da cabeça do homem, ele está inventando. Eu posso viver assim, tendo flashes de alguma coisa espiritual, de alguma coisa religiosa, mas, na verdade, vivendo aquilo que a gente pode chamar de relativismo moral, relativismo espiritual, relativismo de muitas formas, e dizer que o mal, na verdade, ele não existe. O pecado, ele é relativo. O pecado, ele é algo da cabeça do ser humano. Pode ser pecado para você, pode não ser pecado para mim. Então eu vivo assim, eu faço o que eu quero, você também faz o que você quer, você não me julga, eu também não te julgo, então vamos viver assim, feliz para sempre. Tipo assim, é pecado para você? Então não faz, para mim não é. Eu faço. Essa é a segunda possibilidade. Entenderam? Primeira é viver como se Deus não existisse, porque o mal existe, o pecado está aí, alguma coisa está acontecendo, mas o pecado não é algo que tenha alguma coisa a ver com ferir a vontade de Deus, a pessoa de Deus. Não, o pecado existe, é real, então Deus não existe, porque se Deus existisse, o mal não existiria. Segunda possibilidade é eu fazer o seguinte, o que é ético para você, o que não é ético para você, o que é ético para mim, o que não é ético para mim. Então eu faço o que eu quero, você também faz o que você quer. Pecado para você, pecado para mim, não é pecado para mim, não é pecado para você, então é tudo relativo. Terceira possibilidade é o viver como na filosofia dualista, dizer que tudo nessa terra é ruim, que existe alguma coisa no outro lugar que é muito bom, e que tudo aqui é apenas um reflexo, é uma sombra daquilo que existe no outro lugar, que é muito legal, que é muito bom, que é muito belo, que é tudo muito legal. É um dualismo filosófico que a gente também cai nessa artimanha, nessa armadilha, muitas vezes, de colocar tudo aqui como algo que não vale a pena, quando, na verdade, foi criado pelo Senhor, tanto a gente quanto as coisas. Mas, diante de tudo isso, eu queria dizer para você que existe uma outra maneira de se viver, que é viver a vida e a história aqui, atento, antenado àquilo que Deus ensina na sua própria palavra, seja quanto à realidade do pecado, seja quanto à realidade do mal, seja quanto à realidade do sofrimento. E quando eu faço isso, eu descubro quem eu sou, e eu descubro qual é o papel, qual o meu papel na história, e qual é o papel de Deus nessa história, e aí eu também descubro algo maravilhoso, que aquele que criou todas as coisas no início e permitiu e viu que as coisas não deram certo com a queda, ele não vai deixar as coisas da mesma maneira. Ele vai restaurar absolutamente tudo através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Quando eu leio a Bíblia Sagrada e a história, eu vivo a vida aqui com esperança. A esperança na pessoa do seu Filho Jesus, a esperança na pessoa do Redentor. Eu sei que Ele é aquele que me resgata, que me redime de mim mesmo, dos meus pecados, das minhas mazelas. E Ele está me conduzindo em triunfo até aquele grande dia, o dia em que todas as coisas voltarão como era antes. O paraíso será restaurado e eu e você moraremos nele, diz a palavra de Deus. Você crê nisso? Então é bom a gente ler a história bíblica, exatamente porque ela nos posiciona, ela mostra para a gente quem a gente é, ela aponta quem Deus é, quem a gente é e o que Jesus Cristo é nessa história. Ele é o nosso herói, irmãos. Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso redentor. E eu queria que você ficasse de pé para a gente cantar ao Senhor uma canção agora aqui. Meu Salvador, meu Redentor. Ainda de pé. Vamos louvar?